Quem é capaz de transformar um coração inquieto em fonte inesgotável de sabedoria espiritual? Quem ousou buscar a verdade nas paixões humanas, nas filosofias do mundo e, finalmente, no mistério insondável de Deus? Quem viveu entre sombras e brilhou como uma das maiores luzes do cristianismo, tornando-se referência não apenas para sua época, mas para toda a história da humanidade? Este homem conheceu os desvios da juventude, mergulhou em erros, saboreou os prazeres terrenos e sentiu a angústia de uma alma sem rumo. Contudo, no momento certo, deixou-se envolver pela graça divina e descobriu que o coração humano só encontra repouso quando descansa no Criador. Filósofo, teólogo, pastor e doutor da Igreja, ele se tornou um dos maiores nomes da história cristã. O seu nome? Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho nasceu em 13 de novembro do ano 354, na cidade de Tagaste, localizada na região da Numídia, no norte da África, então parte do Império Romano. Seu tempo era marcado por intensas transformações. O Império passava por crises políticas e sociais, e o cristianismo, que já havia sido legalizado por Constantino, se expandia rapidamente. Entre debates filosóficos e mudanças culturais, surgia um ambiente fértil para questionamentos existenciais e espirituais. Agostinho era filho de Patrício, um homem pagão de caráter instável, e de Mônica, uma cristã fervorosa que se tornaria célebre por sua perseverança na fé e pelas lágrimas derramadas em favor da conversão do filho. Desde pequeno, Agostinho mostrou grande inteligência e habilidade para o estudo, sendo enviado para as melhores escolas da região. Sua infância, embora simples, já anunciava uma mente brilhante e inquieta, sedenta de conhecimento. O jovem cresceu em meio à diversidade cultural do Império Romano. Tradições pagãs conviviam com os avanços do cristianismo, enquanto o latim e a retórica moldavam o pensamento da época. Esse contexto marcou profundamente sua formação, preparando o terreno para a jornada espiritual que viria. A infância de Agostinho, portanto, foi um prenúncio de sua grandeza futura, um coração dividido entre a fé da mãe e os apelos do mundo, entre a busca pela verdade e as seduções da vaidade. A juventude de Agostinho foi marcada por excessos e contradições. Ainda muito novo, mudou-se para Cartago, centro cultural e intelectual da África romana, onde mergulhou nos estudos de retórica e filosofia. Ao mesmo tempo, entregou-se a uma vida de prazeres, relacionamentos e busca desenfreada por reconhecimento. Ele mesmo relata em suas confissões que, nesse período, seu coração estava longe de Deus e seu espírito inquieto. Foi nessa época que Agostinho aderiu ao maniqueísmo, doutrina que prometia explicar o mundo pela luta entre o bem e o mal. Durante quase uma década, seguiu essa filosofia, acreditando encontrar nela respostas para as grandes questões da vida. Contudo, com o tempo, percebeu as fragilidades do sistema e sua incapacidade de satisfazer sua busca pela verdade. Em sua caminhada, Agostinho se aproximou das obras de grandes filósofos como Platão e os neoplatônicos, que o ajudaram a compreender a espiritualidade de forma mais profunda. No entanto, foi somente através da influência de sua mãe, da convivência com amigos cristãos e principalmente do encontro com Santo Ambrósio, bispo de Milão, que seu coração se abriu de fato para o Evangelho. Em 387, após uma intensa luta interior, ele se converteu ao cristianismo, sendo batizado por Ambrósio na noite da Páscoa. Esse momento marcaria o início de uma nova vida, dedicada totalmente a Deus. Após sua conversão, Agostinho retornou à África, levando consigo o desejo de servir. Inicialmente, buscou uma vida retirada, dedicada à oração e ao estudo. Porém, sua fama de homem sábio e santo logo o fez ser chamado para o serviço pastoral. Em 395, foi ordenado bispo de Hipona, função que exerceu até o fim de seus dias.
Como bispo, destacou-se não apenas como pastor de almas, mas como defensor da fé cristã contra heresias que ameaçavam a unidade da Igreja. Escreveu incansavelmente, combatendo o maniqueísmo, o donatismo e o pelagianismo, sempre com clareza, profundidade e paixão. Sua pena se tornou uma arma poderosa em defesa da verdade e seus sermões alimentavam a fé de milhares. Entre suas obras mais célebres estão as Confissões, considerada a primeira autobiografia espiritual da história, e A Cidade de Deus, escrita após o saque de Roma pelos bárbaros em 410, que apresenta uma visão cristã da história e do destino humano. Suas reflexões sobre a graça, a liberdade e o amor marcaram para sempre a teologia e a filosofia ocidental. Durante sua vida, Agostinho uniu a razão à fé, mostrando que o intelecto humano pode e deve ser iluminado pela luz divina. A trajetória de Santo Agostinho não foi isenta de dificuldades. Como bispo, enfrentou disputas internas dentro da própria igreja, como a controvérsia donatista, que questionava a validade dos sacramentos administrados por clérigos considerados indignos. Agostinho defendeu que os sacramentos não dependem da santidade pessoal do ministro, mas da graça de Cristo, preservando assim a unidade da Igreja. Outra batalha teológica travada por ele foi contra o pelagianismo, que negava a necessidade da graça divina para a salvação. Com firmeza e clareza, Agostinho mostrou que o ser humano, ferido pelo pecado original, não pode alcançar a salvação apenas com suas forças. Precisa da graça gratuita de Deus. Essa doutrina se tornaria um dos pilares do pensamento cristão. No entanto, além das disputas intelectuais, Agostinho enfrentou também dificuldades pessoais. Sofreu com a perda de sua mãe, Santa Mônica, pouco depois de sua conversão, e com as invasões bárbaras que abalavam o império. Apesar disso, manteve-se firme, cultivando virtudes como a humildade, a caridade e a perseverança. Sua vida se tornou um testemunho vivo de que a verdadeira força está na confiança em Deus, mesmo em meio às tempestades. Nos últimos anos de sua vida, Agostinho continuou a escrever, ensinar e guiar sua comunidade com dedicação incansável. Em Hipona, cercado por fiéis e discípulos, viveu como um verdadeiro pastor, cuidando de seu rebanho em tempos de grande instabilidade política e social. Em 430, quando os vândalos invadiram a região, Hipona foi sitiada. Durante esse período de sofrimento e incerteza, Agostinho, já idoso e enfraquecido pela doença, permaneceu firme na fé, encorajando seu povo e oferecendo esperança em meio à destruição. Não abandonou sua missão, mesmo diante da proximidade da morte. No dia 28 de agosto de 430, Santo Agostinho partiu para a eternidade. Seu corpo foi enterrado em Hipona e, mais tarde, seus restos foram trasladados para Pavia, na Itália, onde repousam até hoje. Sua morte não representou o fim de sua influência, mas o início de uma presença ainda mais profunda na história da Igreja. Após sua morte, o legado de Santo Agostinho cresceu imensamente. Seus escritos se espalharam por todo o mundo cristão, moldando a teologia medieval e influenciando gerações de pensadores, entre eles Santo Tomás de Aquino e Martinho Lutero. Seu pensamento sobre graça, liberdade e amor de Deus permanece central para o cristianismo até hoje. A devoção popular a Agostinho também floresceu. Seu testemunho de conversão profunda tocou os corações de inúmeros fiéis que viam nele a prova viva de que ninguém está distante demais para ser alcançado pela misericórdia divina. Ao longo dos séculos, diversas ordens religiosas, como a Ordem de Santo Agostinho, se inspiraram em seu exemplo de vida e espiritualidade. Embora sua canonização tenha ocorrido antes do estabelecimento formal dos processos de santificação, sua santidade foi reconhecida universalmente pela Igreja.
Em 1298, o Papa Bonifácio VIII o declarou doutor da Igreja, título reservado aos santos que se destacaram pela profundidade de sua doutrina. Até hoje, sua festa litúrgica é celebrada em 28 de agosto, lembrando sua vida e sua mensagem de fé. O legado de Santo Agostinho continua atual e necessário. Seu testemunho nos mostra que a busca pela verdade é um caminho árduo, mas recompensador. Em um mundo marcado por incertezas, superficialidade e correria, sua frase imortal ressoa com força. Nos fizeste para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Sua vida é um convite para aqueles que se sentem distantes de Deus, mostrando que nunca é tarde para recomeçar. Agostinho nos ensina que a graça divina pode transformar até mesmo os corações mais rebeldes, trazendo paz e sentido para a existência. Sua obra inspira estudiosos, mas também toca o coração simples de cada cristão que busca amar a Deus acima de tudo. Hoje, diante de tantos desafios éticos, sociais e espirituais, Santo Agostinho nos convida a unir fé e razão, oração e ação, coração e inteligência. Sua mensagem é clara. Somente em Deus encontramos plenitude e somente no amor se encontra o verdadeiro caminho da vida. A história de Santo Agostinho é a história de um coração inquieto que encontrou repouso na graça. É a prova de que a conversão não é um evento isolado, mas um processo de entrega, confiança e transformação. Do jovem sedento de prazeres ao bispo sábio e santo, sua trajetória ecoa como um hino de esperança e renovação. Sua vida nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer nossas próprias inquietações. Ela nos convida a buscar, sem medo, a verdade que liberta e a graça que transforma. Santo Agostinho não é apenas uma figura do passado, mas uma presença viva, capaz de inspirar cada geração a encontrar em Deus a verdadeira paz. Que sua mensagem nos faça refletir. Onde repousa o nosso coração? E que, ao seguirmos seu exemplo, possamos também testemunhar ao mundo que somente em Deus está a fonte da vida e a plenitude do amor. Se a história de Santo Agostinho tocou o seu coração, curta este vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com quem precisa de inspiração e não esqueça de se inscrever para mais histórias de santos.